Oi, pessoal! Esse é o nosso curso de Geometria Analítica e nesse vídeo nós vamos falar sobre a hipérbole. Consideremos aqui dois pontos, F1 e F2, tal que a distância entre F1 e F2 seja igual a 2c. Então, a distância do ponto F1 até o centro do segmento F1, F2 é igual a c, e a distância aqui do centro do segmento F1, F2 até o ponto F2 também é igual a c. E consideremos também um número real A menor que C. A hipérbole é composta pelos pontos P, tais que o módulo da diferença da distância do ponto P até o ponto F1 e da distância do ponto P até o ponto F2 é igual a 2A. Então, nós podemos ver aqui na figura que a hipérbole é composta por dois ramos. Os pontos F1 e F2 são chamados de focos da hipérbole, e o segmento F1 e F2 é chamado de segmento focal, cujo comprimento é 2c. O ponto médio do segmento focal é o centro da hipérbole. Então, a distância do centro da hipérbole até o foco F1 vai ser igual a c, assim como a distância do centro da hipérbole até o foco F2 também vai ser igual a c. Os pontos A1 e A2 da interseção da hipérbole com o segmento focal são chamados de vértices da hipérbole. E o segmento A1-A2 é chamado de eixo transverso da hipérbole e tem comprimento 2A. Então, a distância do centro da hipérbole até o vértice A1 ou a distância do centro da hipérbole até o vértice A2 vai ser igual a A. Se nós considerarmos esse triângulo retângulo destacado em azul, onde nós temos um vértice correspondente ao ângulo reto aqui no centro da hipérbole, um outro vértice aqui no vértice A2 da hipérbole, um cateto medindo A, a hipotenusa medindo C, nós teremos esse outro cateto medindo B, e teremos o terceiro vértice do triângulo retângulo sendo o ponto B2, que, juntamente com o simétrico dele em relação ao eixo transverso, que é o ponto B1, formam as extremidades do segmento B1-B2, que é chamado de eixo conjugado da hipérbole, cujo comprimento é 2b. Então, a distância do centro da hipérbole até cada vértice B1 ou B2 do eixo conjugado é b. Aplicando o teorema de Pitágoras nesse triângulo retângulo, nós temos a ao quadrado mais b ao quadrado igual a c ao quadrado, que é a relação fundamental da hipérbole. Então, em toda hipérbole, vale essa relação, onde a é a distância do centro da hipérbole até cada um dos vértices do eixo transverso, b é a distância do centro da hipérbole até cada extremidade do eixo conjugado, e c é a distância do centro da hipérbole até cada foco. A hipérbole possui duas assíntotas que nós vamos definir agora na sequência. Vamos considerar aqui um retângulo com centro no centro da hipérbole e cujas medidas dos lados são 2A e 2B. Esse retângulo, cujos vértices aqui na figura são M, N, P e Q, é chamado de retângulo fundamental da hipérbole. E as retas que contêm as diagonais desse retângulo são chamadas de assíntotas da hipérbole. Nós podemos observar que os ramos da hipérbole tangenciam essas assíntotas. E devido a esse fato, as assíntotas são muito úteis na hora de nós fazermos o esboço do gráfico da hipérbole. Nós vamos ver agora como nós podemos estabelecer uma equação que descreve os pontos que pertencem à hipérbole. Para isso, nós vamos considerar um sistema de coordenadas cartesianas formado pelos eixos x e y, de modo que a origem do sistema cartesiano coincida com o centro da hipérbole e que os focos da hipérbole estejam sobre algum eixo coordenado. Nessas circunstâncias, nós vamos ter essas duas possibilidades. No primeiro caso, nós temos aqui uma hipérbole cujo centro está na origem do sistema cartesiano e os focos F1 e F2 estão sobre o eixo x.
Então, nesse caso, o eixo transverso A1, A2 também está sobre o eixo x. E, portanto, nós temos uma hipérbole com centro na origem e eixo transverso na horizontal. Aqui, como a distância entre o centro da hipérbole e cada foco é C, nós teremos um foco F1 com coordenadas menos C e 0 e um foco F2 com coordenadas C e 0. Como a distância do centro da hipérbole até cada vértice do eixo transverso é igual a A, então nós teremos aqui o vértice A1 do eixo transverso com coordenadas menos A e 0 e o vértice A2 do eixo transverso da hipérbole com coordenadas A e 0. Como a distância do centro até cada extremidade do eixo conjugado da hipérbole é B, nós teremos aqui as extremidades B1 e B2 do eixo conjugado da hipérbole. B1 tem coordenadas 0 e menos B, e B2 tem coordenadas 0 e B. Um ponto P com coordenadas x e y pertence à hipérbole se o módulo da diferença da distância desse ponto até o foco F1 e da distância desse ponto até o foco F2 for igual a 2A. Nesse caso, os pontos que pertencem à hipérbole satisfazem a equação x² sobre A² menos y² sobre B² igual a 1. Vamos ver aqui também como ficam as equações das duas assíntotas dessa hipérbole. Vamos começar aqui por essa assíntota ascendente, que é a reta R1. Vejam que essa reta passa aqui pela origem. Então, a equação dela vai ser dada por y igual ao coeficiente angular dessa reta multiplicado por x. O coeficiente angular dessa reta é a tangente desse ângulo de inclinação dessa reta. Se nós tomarmos aqui esse triângulo retângulo, que eu estou passando o mouse sobre ele, nós vemos que a tangente do ângulo de inclinação dessa reta vai ser dada pelo cateto oposto, que tem medida B, dividido aqui pelo cateto adjacente, que tem medida A, e, portanto, a equação dessa reta vai ficar y igual a b sobre a vezes x. A outra assíntota descendente R2 vai ser o oposto da primeira, então ela vai ter a equação y igual a menos b sobre a vezes x. No segundo caso, nós temos aqui uma hipérbole com centro na origem e focos sobre o eixo y. Então, o eixo transverso A1, A2 dessa hipérbole vai estar sobre o eixo y. E nós temos, então, uma hipérbole com centro na origem e eixo transverso na vertical. Nesse caso, como a distância do centro da hipérbole até cada foco é igual a c, nós teremos aqui um foco F1 com coordenadas 0 e menos c, e um foco F2 com coordenadas 0 e c. Como a distância do centro até cada vértice da hipérbole é igual a A, nós teremos aqui um vértice A1 com coordenadas 0 e menos A, e um vértice A2 com coordenadas 0 e A. Como a distância do centro até cada extremidade do eixo conjugado é igual a B, nós teremos aqui as extremidades B1 e B2 do eixo conjugado, onde B1 tem coordenadas menos B e 0, e B2 tem coordenadas B e 0. Nesse caso, os pontos que pertencem à hipérbole satisfazem a equação menos x² sobre B² mais y² sobre A² igual a 1. As equações das assíntotas dessa hipérbole podem ser obtidas de maneira análoga ao que nós fizemos para o primeiro caso. A assíntota ascendente, que é a reta R1, vai ter equação y igual ao coeficiente angular dessa reta vezes x. O coeficiente angular dessa reta vai ser dado pela tangente do ângulo de inclinação dessa reta, que nós podemos ver aqui nesse triângulo retângulo, é dado pelo cateto oposto, que mede A, sobre o cateto adjacente, que mede B. Então, a equação dessa reta vai ficar y igual a A sobre B, que multiplica x. A assíntota descendente, que é a reta R2, vai ser o oposto da primeira, e, portanto, vai ter a equação y igual a menos A sobre B, que multiplica x. A equação da hipérbole, assim como a equação da elipse, tem um termo quadrático em x e um termo quadrático em y.
O que diferencia a equação da hipérbole da equação da elipse é que aqui na equação da hipérbole, os termos quadráticos em x e y têm sinais opostos. Um vai ser positivo e o outro vai ser negativo. Se os focos estiverem sobre o eixo x, o termo em x ao quadrado vai ser positivo e o termo em y ao quadrado vai ser negativo. O denominador do termo x ao quadrado vai ser a ao quadrado e o denominador do termo y ao quadrado vai ser b ao quadrado. Para facilitar a memorização dessa equação, nós podemos observar que se os focos estão sobre o eixo x, o eixo transverso de medida 2a também está sobre o eixo x. Então, o denominador do termo x² é a ao quadrado. E o eixo conjugado, que tem medida 2b, está sobre o eixo y. Então, o denominador do termo em y ao quadrado é b ao quadrado. Se os focos estiverem sobre o eixo y, então o termo em y ao quadrado vai ser positivo e o termo em x ao quadrado vai ser negativo. O denominador do termo em y ao quadrado vai ser a ao quadrado e o denominador do termo em x ao quadrado vai ser b ao quadrado. Aqui também, para facilitar a memorização, nós podemos observar que se os focos estiverem sobre o eixo y, o eixo transverso de medida 2a está sobre o eixo y, e então o denominador do termo em y ao quadrado vai ser a ao quadrado. E o eixo conjugado de medida 2b vai estar sobre o eixo x e o denominador do termo em x ao quadrado vai ser b ao quadrado. Nós vimos que os valores de a, b e c se relacionam por meio da relação fundamental da hipérbole. Dependendo da relação que nós tivermos entre esses valores, as assíntotas aqui da hipérbole vão ser mais ou menos inclinadas, e os ramos da hipérbole podem ser mais abertos ou mais fechados. Nós temos um número que nos dá uma ideia sobre esse comportamento ali dos ramos da hipérbole, que é a excentricidade da hipérbole, definida como o número e dado por c sobre a. Na hipérbole, a é menor que c, portanto, a excentricidade da hipérbole vai ser maior que 1. Se a excentricidade da hipérbole estiver próxima de 1, os ramos da hipérbole serão mais fechados, se aproximando de dois segmentos de reta. Conforme a excentricidade da hipérbole aumenta, os ramos da hipérbole são mais abertos. Quando a excentricidade tende a mais infinito, os ramos da hipérbole se aproximam de duas retas paralelas. Vamos considerar aqui um exemplo no qual nós temos uma hipérbole de centro na origem, focos F1 com coordenadas menos raiz de 13 e 0, e F2 com coordenadas raiz de 13 e 0, e eixo transverso de medida 6. Então, vejam aqui nesse gráfico que nós temos os focos F1 e F2 sobre o eixo x. Portanto, nós temos uma hipérbole com centro na origem e eixo transverso na horizontal, cuja equação é do tipo x² sobre a ao quadrado menos y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Para determinar a equação dessa hipérbole, nós precisamos determinar os parâmetros a e b. O enunciado nos diz que o eixo transverso tem medida 6. O eixo transverso é o segmento A1, A2, onde A1 e A2 são os vértices da hipérbole. A medida desse segmento é 2A, então nós podemos dizer que 2A é igual a 6 e que, portanto, A vai ser igual a 3. Então, nós sabemos que a distância do centro até cada vértice A1 e A2 da hipérbole vai ser igual a 3. Portanto, nós temos o vértice A1, 3 unidades à esquerda do centro da hipérbole, que é a origem. Então, nós teremos o vértice A1 com coordenadas menos 3 e 0. E o vértice A2, 3 unidades à direita do centro da hipérbole, que é a origem. Então, nós temos o vértice A2 com coordenadas 3 e 0. Nós também sabemos que a distância do centro até cada foco da hipérbole é c. Então, pela posição dos focos, nós podemos dizer que c é igual à raiz de 13, visto que a distância aqui do centro da hipérbole, que é a origem, até cada foco que está sobre o eixo x, é raiz de 13.
Para obter o parâmetro b, nós podemos usar a relação fundamental da hipérbole, a² mais b² igual a c². Com a igual a 3 e c igual a raiz de 13, nós teremos 3² mais b² igual a raiz de 13², que nos dá b² igual a 4, ou b igual a 2. B é a distância do centro da hipérbole até cada extremidade B1 e B2 do eixo conjugado. Então, a extremidade B1 do eixo conjugado vai estar 2 unidades abaixo do centro dessa hipérbole, portanto, o ponto B1 vai ter coordenadas 0 e menos 2, e a extremidade B2 do eixo conjugado dessa hipérbole vai estar 2 unidades acima do centro da hipérbole, e, portanto, o ponto B2 vai ter coordenadas 2 e 0. A equação da hipérbole vai ficar x² sobre a, que é 3² menos y² sobre b, que é 2² igual a 1, ou seja, x² sobre 9 menos y² sobre 4 igual a 1. Essa é a equação dessa hipérbole na forma reduzida. Tendo aqui os vértices A1 e A2 da hipérbole e as extremidades B1 e B2 do seu eixo conjugado, nós podemos obter o retângulo fundamental da hipérbole, que é esse retângulo em preto pontilhado. É um retângulo que tem centro no centro da hipérbole e cujas medidas dos lados aqui vão ser 2A e 2B. E as retas que contêm as diagonais desse retângulo são as assíntotas da hipérbole. E considerando que os ramos da hipérbole tangenciam essas assíntotas, nós obtemos aqui a curva em vermelho, que é a representação geométrica da hipérbole. A excentricidade dessa hipérbole é dada por E igual a C sobre A. C é raiz de 13, A é 3, então a excentricidade dessa hipérbole é a raiz de 13 sobre 3, que é aproximadamente 1,2. Como nós temos uma excentricidade não muito maior que 1, podemos observar aqui que os ramos dessa hipérbole não são muito abertos. Se nós desenvolvermos essa equação reduzida da hipérbole, nós obteremos a equação da hipérbole na forma geral. A equação reduzida é x² sobre 9 menos y² sobre 4 igual a 1. Então, nós teremos 4x² menos 9y² sobre 36 igual a 1. Que nos dá a equação 4x² menos 9y² igual a 36, ou 4x² menos 9y² menos 36 igual a 0, que é a equação dessa hipérbole na forma geral. E nós podemos ainda obter as equações das assíntotas dessa hipérbole. Observem que, como nós temos uma hipérbole com centro na origem e focos no eixo x, a primeira assíntota vai ter equação que vai ser y igual a b sobre a vezes x, e a segunda assíntota vai ter equação y igual a menos b sobre a vezes x. Nesta hipérbole, b é igual a 2 e a é igual a 3, então a primeira assíntota tem equação y igual a 2/3 vezes x, e a segunda assíntota tem equação y igual a menos 2/3 vezes x. No exemplo 2, nós temos uma hipérbole de centro na origem, um foco F1 com coordenadas 0 e menos raiz de 11 e eixo conjugado de medida 2 raiz de 7. Então, aqui, nós temos uma hipérbole de centro na origem e focos sobre o eixo Y. Portanto, nós temos uma hipérbole com centro na origem e eixo transverso na vertical, cuja equação é do tipo menos x² sobre b² mais y² sobre a² igual a 1. Para obter a equação dessa hipérbole, nós precisamos determinar os valores dos parâmetros a e b. O enunciado nos diz que o eixo conjugado tem medida 2 raiz de 7. O eixo conjugado tem medida 2b, então nós temos aqui que 2b é igual a 2 raiz de 7 e, portanto, b é igual a raiz de 7, que é a distância do centro da hipérbole até cada extremidade B1 ou B2 do seu eixo conjugado. Então, nós teremos aqui a extremidade B1 do eixo conjugado, raiz de 7 à esquerda do centro da hipérbole. Portanto, teremos o ponto B1 com coordenadas menos raiz de 7 e 0.
A extremidade B2 do eixo conjugado vai estar raiz de 7 à direita do centro da hipérbole. Então, nós teremos aqui o ponto B2 com coordenadas raiz de 7 e 0. O enunciado também nos dá a localização do foco F1 dessa hipérbole. Nós sabemos que a distância do centro da hipérbole até cada foco é C. Então, como aqui o centro da hipérbole está na origem e o foco F1 está no ponto com coordenadas 0 e menos raiz de 11, a distância do centro até esse foco é raiz de 11 e, portanto, C é igual a raiz de 11. E com isso, nós podemos determinar aqui a localização do foco F2 dessa hipérbole. O foco F2 vai estar raiz de 11 acima do centro da hipérbole, então nós teremos o foco F2 com coordenadas 0 e raiz de 11. Para determinar o valor de A, nós podemos usar a relação fundamental da hipérbole, que diz que A ao quadrado mais B ao quadrado é igual a C ao quadrado. Com B igual a raiz de 7 e C igual a raiz de 11, nós teremos A ao quadrado mais raiz de 7 ao quadrado igual a raiz de 11 ao quadrado, o que nos dá A ao quadrado igual a 4 ou A igual a 2. Então, a distância do centro da hipérbole até cada vértice, A1 ou A2, vai ser igual a 2. O vértice A1 vai estar 2 unidades abaixo do centro da hipérbole, portanto, teremos o vértice A1 com coordenadas 0 e menos 2, e o vértice A2 vai estar 2 unidades acima do centro da hipérbole, então, nós teremos aqui o vértice A2 com coordenadas 0 e 2. Então, a equação da hipérbole vai ficar menos x ao quadrado sobre b, que é raiz de 7, ao quadrado, mais y ao quadrado sobre o a, que é 2, ao quadrado, igual a 1, ou seja, menos x ao quadrado sobre 7, mais y ao quadrado sobre 4, igual a 1, que é a equação dessa hipérbole na forma reduzida. Tendo aqui os vértices A1 e A2 do eixo transverso dessa hipérbole e as extremidades B1 e B2 do seu eixo conjugado, nós podemos determinar o retângulo fundamental dessa hipérbole, que é o retângulo com centro na origem e cujas medidas dos lados são 2B e 2A. As retas que contêm as diagonais desse retângulo fundamental são as assíntotas dessa hipérbole, e em vermelho nós temos aqui a representação geométrica da hipérbole da qual nós estamos falando aqui nesse exemplo. A excentricidade dessa hipérbole vai ser dada por E igual a C sobre A, C é igual a raiz de 11, A é igual a 2, então a excentricidade dessa hipérbole vai ser raiz de 11 sobre 2, que é aproximadamente 1,66. Nós vemos que a excentricidade dessa hipérbole do exemplo 2 é maior que a excentricidade da hipérbole do exemplo 1. Então, aqui nós temos no exemplo 2 uma hipérbole com ramos mais abertos que a hipérbole do exemplo 1. Se nós desenvolvermos essa equação reduzida, nós teremos a equação geral da hipérbole. Então, da equação reduzida, que é menos x ao quadrado sobre 7 mais y ao quadrado sobre 4 igual a 1, nós obtemos menos 4x ao quadrado mais 7y ao quadrado sobre 28 igual a 1, que nos dá a equação menos 4x ao quadrado mais 7y ao quadrado igual a 28, ou menos 4x ao quadrado mais 7y ao quadrado menos 28 igual a 0, que é a equação geral desta hipérbole. E podemos ainda obter equações para as assíntotas dessa hipérbole. Como nós temos uma hipérbole com centro na origem e focos sobre o eixo y, a primeira assíntota vai ter a equação y igual a A sobre B vezes x, e a segunda assíntota vai ter a equação y igual a menos A sobre B vezes x. Nessa hipérbole, o A é igual a 2 e o B é igual a raiz de 7, então, a primeira assíntota tem a equação y igual a 2 sobre raiz de 7 vezes x, ou y igual a 2 raiz de 7 sobre 7 vezes x. E a segunda assíntota tem a equação y igual a menos 2 sobre raiz de 7 vezes x, ou y igual a menos 2 raiz de 7 sobre 7 vezes x. Agora, no exemplo 3, nós temos uma hipérbole de centro na origem, com distância focal igual a raiz de 20, focos no eixo y
e que tem uma assíntota de equação y mais 3x igual a zero. E, no caso, é uma hipérbole com centro na origem e focos no eixo y. Então, é uma hipérbole com centro na origem e eixo transverso na vertical, cuja equação é do tipo menos x ao quadrado sobre b ao quadrado mais y ao quadrado sobre a ao quadrado igual a 1. Para obter a equação dessa hipérbole, nós precisamos determinar os valores dos parâmetros a e b. Nós temos aqui a equação de uma das assíntotas dessa hipérbole, y mais 3x igual a zero. Nós podemos reescrever essa equação na forma y igual a menos 3x. E nós podemos nos lembrar que quando nós temos uma hipérbole com centro na origem e eixo transverso na vertical, as equações das assíntotas são y igual a sobre b vezes x e y igual a menos a sobre b vezes x. Então, essa assíntota y igual a menos 3x é a assíntota de equação y igual a menos a sobre b vezes x. Portanto, nós podemos dizer que a sobre b é igual a 3 para essa hipérbole. E, consequentemente, podemos dizer que nessa hipérbole a é igual a 3b. O enunciado nos diz que a distância focal dessa hipérbole é igual a raiz de 20. A distância focal é 2c, então, nós temos 2c igual a raiz de 20, o que nos dá c igual a raiz de 20 sobre 2, que, simplificando, fica raiz de 5. Nós vamos usar aqui agora a relação fundamental da hipérbole, que diz que a ao quadrado mais b ao quadrado é igual a c ao quadrado. Nós temos a igual a 3b e c igual a raiz de 5. Então, nós teremos 3b elevado ao quadrado mais b ao quadrado igual a raiz de 5 ao quadrado. 3b elevado ao quadrado fica 9b ao quadrado, somado com mais 1b ao quadrado nos dá 10b ao quadrado, e raiz de 5 elevado ao quadrado fica igual a 5. Então, nós temos 10b ao quadrado igual a 5, ou b ao quadrado igual a meio, ou b igual a raiz de meio, que é 1 sobre raiz de 2, que racionalizando fica igual a raiz de 2 sobre 2. Tendo aqui o valor do parâmetro b, que é raiz de 2 sobre 2, e sabendo que a é igual a 3b, nós temos a igual a 3 raiz de 2 sobre 2. E então, a equação dessa hipérbole vai ficar menos x ao quadrado sobre b, que é raiz de 2 sobre 2 ao quadrado, mais y ao quadrado sobre a, que é 3 raiz de 2 sobre 2 ao quadrado, igual a 1, ou menos x ao quadrado sobre meio, mais y ao quadrado sobre 9 meios, igual a 1, que é a equação dessa hipérbole na forma reduzida. Vamos ver aqui como fica a representação geométrica dessa hipérbole. Nós temos a igual a 3 raiz de 2 sobre 2. Então, a distância do centro da hipérbole até cada vértice, A1 e A2, é igual a 3 raiz de 2 sobre 2. Então, o vértice A1 está 3 raiz de 2 sobre 2 abaixo do centro da hipérbole. Portanto, nós temos o vértice A1 com coordenadas 0 e menos 3 raiz de 2 sobre 2. O vértice A2 está 3 raiz de 2 sobre 2 acima do centro da hipérbole. Então, nós teremos o vértice A2 com coordenadas 0 e 3 raiz de 2 sobre 2. B é igual a raiz de 2 sobre 2, que é a distância do centro até cada extremidade B1 e B2 do eixo conjugado dessa hipérbole. Então, a extremidade B1 do eixo conjugado vai estar raiz de 2 sobre 2 à esquerda do centro dessa hipérbole. Portanto, teremos o ponto B1 com coordenadas menos raiz de 2 sobre 2 e 0. E o ponto B2 vai estar raiz de 2 sobre 2 à direita do centro dessa hipérbole. Portanto, teremos o ponto B2 com coordenadas raiz de 2 sobre 2 e 0. C é igual a raiz de 5, que é a distância do centro até cada foco F1 ou F2 dessa hipérbole. Então, o foco F1 vai estar raiz de 5 abaixo do centro da hipérbole. Portanto, teremos o foco F1 com coordenadas 0 e menos raiz de 5. E o foco F2 vai estar raiz de 5 acima do centro da hipérbole. Então, teremos o foco F2 com coordenadas 0, raiz de 5. Tendo aqui os vértices A1 e A2 e as extremidades B1 e B2 do eixo conjugado dessa hipérbole,
nós podemos obter o seu retângulo fundamental, que é um retângulo com centro no centro da hipérbole, cujas medidas dos lados são 2b e 2a. As retas que contêm as diagonais desse retângulo fundamental são as assíntotas desta hipérbole. E aqui em vermelho nós temos a representação geométrica da hipérbole. E observem que os ramos da hipérbole tangenciam as assíntotas. Se nós desenvolvermos a equação reduzida da hipérbole, nós obteremos a equação dessa hipérbole na forma geral. A equação reduzida é menos x ao quadrado sobre meio mais y ao quadrado sobre 9 meios igual a 1. Isso nos dá uma equação menos 2x ao quadrado mais 2y ao quadrado sobre 9 igual a 1. Ou ainda, menos 18x ao quadrado mais 2y ao quadrado sobre 9 igual a 1. E, portanto, nós temos a equação menos 18x ao quadrado mais 2y ao quadrado menos 9 igual a 0, que é a equação geral desta hipérbole. A excentricidade dessa hipérbole é dada por E igual a C sobre A, C é igual a raiz de 5, A é igual a 3 raiz de 2 sobre 2, então a excentricidade dessa hipérbole é raiz de 5 sobre 3 raiz de 2 sobre 2, que resulta em raiz de 10 sobre 3, que é aproximadamente 1,05. Dentre todas as hipérboles que nós já vimos nesse vídeo, essa é a que teve a menor excentricidade. Então, nós podemos observar ali que ela é a que tem os ramos mais fechados. E nós podemos ainda obter equações para as assíntotas dessa hipérbole. Quando nós temos uma hipérbole com centro na origem e focos no eixo y, a primeira assíntota tem equação y igual a a sobre b vezes x, e a segunda assíntota tem equação y igual a menos a sobre b vezes x. Nessa hipérbole, a é igual a 3 raiz de 2 sobre 2 e b é igual a raiz de 2 sobre 2. Então, a primeira assíntota vai ter equação y igual a 3 raiz de 2 sobre 2 sobre raiz de 2 sobre 2, que multiplica x, que nos dá uma equação y igual a 3x. E a segunda assíntota vai ter equação y igual a menos 3 raiz de 2 sobre 2 sobre raiz de 2 sobre 2, que multiplica x, que nos dá uma equação y igual a menos 3x. Agora, aqui no exemplo 4, nós temos uma hipérbole da qual nós conhecemos a equação. Vamos considerar aqui a hipérbole dada pela equação 25x ao quadrado menos 144y ao quadrado igual a 9. Essa equação não está na forma da equação reduzida de uma hipérbole. Então, nós vamos ter que reescrever essa equação de uma forma conveniente. Dividindo toda a equação por 9, nós teremos 25x ao quadrado sobre 9, menos 16y ao quadrado igual a 1. E nós ainda podemos reescrever essa equação na forma x ao quadrado sobre 9 sobre 25, menos y ao quadrado sobre 1 sobre 16 igual a 1. E aqui nós temos uma equação de hipérbole na forma reduzida. Essa equação é do tipo x ao quadrado sobre a ao quadrado, menos y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Então, nós temos aqui uma equação com termo quadrático em x positivo, e, consequentemente, o denominador desse termo vai ser a ao quadrado, e um termo quadrático em y negativo, cujo denominador é b ao quadrado. Portanto, nós temos uma hipérbole com centro na origem e focos sobre o eixo x, ou uma hipérbole com centro na origem e eixo transverso na horizontal. Aqui da equação da hipérbole, nós vemos que a ao quadrado, que é o denominador do termo em x ao quadrado, é 9 sobre 25. Então, a é igual a 3/5. Desse modo, a distância do centro até cada vértice A1 e A2 dessa hipérbole vai ser igual a 3/5. Como esses vértices estão sobre o eixo x, o vértice A1 vai estar 3/5 à esquerda do centro da hipérbole, e, portanto, nós vamos ter o vértice A1 com coordenadas menos 3/5 e 0, e o vértice A2 vai estar 3/5 à direita do centro da hipérbole, e, portanto, o vértice A2 vai ter coordenadas 3/5 e 0. Ainda da equação da hipérbole, nós temos b ao quadrado igual a 1 sobre 16, que implica em b igual a 1/4.
Então, a distância do centro até cada extremidade B1 e B2 do eixo conjugado dessa hipérbole vai ser igual a 1/4. Como essas extremidades do eixo conjugado dessa hipérbole estão sobre o eixo Y, o ponto B1 vai estar 1/4 abaixo do centro da hipérbole, e, portanto, vai ter coordenadas 0 e menos 1/4. E o ponto B2 vai estar 1/4 acima do centro da hipérbole, e, portanto, vai ter coordenadas 0 e 1/4. Usando a relação fundamental da hipérbole, que diz que a ao quadrado mais b ao quadrado é igual a c ao quadrado, com a igual a 3/5 e b igual a 1/4, nós temos 3/5 ao quadrado mais 1/4 ao quadrado igual a c ao quadrado, que nos dá c ao quadrado igual a 169 sobre 400, ou c igual a 13 sobre 20. Então, a distância do centro da hipérbole até cada foco, F1 e F2, vai ser igual a 13 sobre 20. Como esses focos estão sobre o eixo X, o foco F1 vai estar raiz de 13 sobre 20 à esquerda do centro da hipérbole, e, portanto, o foco F1 vai ter coordenadas menos 13 sobre 20 e 0. E o foco F2 vai estar 13 sobre 20 à direita do centro da hipérbole, e, portanto, o foco F2 vai ter coordenadas 13 sobre 20 e 0. Vejam aqui a representação geométrica dessa hipérbole, e nós podemos ver aqui os vértices A1 e A2 da hipérbole, as extremidades B1 e B2 do seu eixo conjugado e os focos F1 e F2. Tendo aqui os pontos A1, A2, B1 e B2, nós podemos obter o retângulo fundamental dessa hipérbole, que é esse retângulo aqui em preto pontilhado, que é o retângulo com centro no centro da hipérbole, cujos lados medem 2A e 2B. As retas que contêm as diagonais desse retângulo fundamental são as assíntotas desta hipérbole. E aqui em vermelho, nós temos a representação geométrica desta hipérbole, de equação 25x² menos 144y² igual a 9. A excentricidade dessa hipérbole é dada por E igual a C sobre A. Aqui, C é igual a 13 sobre 20 e A é igual a 3/5. Então, a excentricidade vai ser 13 sobre 20 dividido por 3/5, que resulta em 13 sobre 12, que é aproximadamente 1,08. E nós podemos ainda obter as equações das assíntotas dessa hipérbole. Quando nós temos uma hipérbole com centro na origem e foco sobre o eixo X, a primeira assíntota tem a equação y igual a b sobre a vezes x, e a segunda assíntota tem a equação y igual a menos b sobre a vezes x. Como b é igual a 1/4 e a é igual a 3/5, a primeira assíntota vai ter a equação y igual a 1/4 sobre 3/5 vezes x, que nos dá uma equação y igual a 5 sobre 12 vezes x. A segunda assíntota vai ter a equação y igual a menos 1/4 sobre 3/5 vezes x, que nos dá uma equação y igual a menos 5 sobre 12 vezes x. Bem, nesse vídeo nós definimos o que é uma hipérbole e vimos como ficam as equações de uma hipérbole com centro na origem do sistema cartesiano e focos sobre algum dos eixos coordenados. Também vimos como nós podemos obter a equação de uma hipérbole a partir da sua descrição e como nós podemos obter, a partir da equação da hipérbole, informações a respeito dos seus principais elementos, como centro, vértices, focos e assíntotas.